Forte Coligny, Baía de Guanabara, 17 de janeiro de 1558. 4 homens estão presos. Diante deles, uma lista de perguntas teológicas entregue pelo próprio comandante da colônia. Eles têm 12 horas para responder por escrito. Cada um sabe o que está em jogo. Responder com precisão bíblica é assinar a própria sentença de morte. Responder com ambiguidade poderia salvar a vida. Eles escolhem a precisão. Nessa noite, numa ilha, a poucos quilômetros do que hoje é o centro do Rio de Janeiro, 4 huguenotes redigem o primeiro documento confessional protestante das Américas. 3 semanas depois, 3 deles estariam mortos, pelas mãos do próprio homem que os havia trazido ao Brasil. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar a 1555. A França vivia sob tensão religiosa crescente. Calvinistas, os huguenotes, buscavam refúgio fora do reino. Nesse contexto, o vice-almirante Nicolas Durand, de Villegagnon, propôs um projeto ousado: fundar uma colônia francesa na América do Sul. Um projeto que serviria aos interesses coloniais da coroa francesa e, ao mesmo tempo, funcionaria como abrigo para protestantes perseguidos. Em 1555, Villegagnon desembarcou na Baía de Guanabara com cerca de 600 homens. Construíram um forte numa pequena ilha, batizado de Forte Coligny, em homenagem ao almirante Gaspard de Coligny, o patrono protestante da expedição. 2 anos depois, em 7 de março de 1557, chegou um reforço decisivo: 14 huguenotes vindos de Genebra, que haviam partido de lá em setembro do ano anterior, enviados a pedido do próprio Villegagnon, com credenciais assinadas por João Calvino. Entre eles estavam o ministro Pierre Richier, doutor em teologia, o pastor Guillaume Chartier e um jovem cronista chamado Jean de Lery, cujo relato, escrito anos depois, é a fonte mais detalhada que temos desse episódio. Na primeira semana, Villegagnon não apenas permitiu. Ele mesmo estabeleceu a ordem eclesiástica da colônia: pregação 2 vezes aos domingos, culto diário, sacramentos administrados segundo a palavra de Deus. E no domingo, 21 de março, aconteceu algo sem precedentes: a primeira ceia protestante jamais celebrada em solo americano. Villegagnon foi o primeiro a se aproximar da mesa. Ajoelhou-se, recebeu o pão e o vinho da mão do ministro. Depois, de pé, diante de toda a colônia, fez 2 orações em voz alta, pedindo a Deus que abrisse seus olhos e sua boca para a confissão da fé. Lery, que copiou essas orações palavra por palavra, escreveu depois algo revelador. Fez isso em suas próprias palavras, tanto para dedicar seu forte a Deus, quanto para professar sua fé diante da igreja. Por um breve momento, pareceu que a colônia seria exatamente o que prometia ser. Mas não foi. As rachaduras apareceram rápido e giravam em torno de uma única pergunta: o que significa "isto é o meu corpo"? Villegagnon e um ex-doutor da Sorbonne chamado Jean Cointa, que viajara com a expedição, rejeitavam a transubstanciação romana. Até aí, pareciam alinhados com os reformados, mas também rejeitavam o ensino bíblico defendido pelos ministros, de que Cristo se comunica espiritualmente, pela fé, a todos que recebem o pão e o vinho, sem que o corpo do Senhor esteja fisicamente contido neles. Villegagnon insistia numa leitura mais literal, mais carnal do sacramento. Lery registrou com certa ironia que o próprio Villegagnon não conseguia explicar sua posição com clareza. Apenas se recusava a ceder. Para resolver o impasse ou para fingir que buscava resolvê-lo, Villegagnon enviou o ministro Chartier de volta à França em 4 de junho com uma missão: consultar pessoalmente João Calvino. Villegagnon jurou que se submeteria ao parecer do reformador genebrino, a quem chamava, segundo o próprio relato de Lery, de um dos homens mais sábios desde os apóstolos. Ele não cumpriu a promessa. Em vez de esperar a resposta de Calvino, Villegagnon endureceu. Passou a hostilizar os ministros, restringiu as pregações, questionou publicamente a doutrina reformada do batismo. A convivência, antes fraterna, tornou-se insustentável. A colônia estava dividida. E o lado que cedia terreno
Era o dos que haviam vindo para pregar o Evangelho. No início de 1558, a maioria dos huguenotes decidiu voltar à França. O navio que os levaria estava em péssimas condições, superlotado e com mantimentos escassos. Em 4 de janeiro, em meio à travessia, 5 homens tomaram uma decisão extraordinária: desembarcar de volta na costa brasileira para aliviar o peso do navio e as chances de naufrágio dos demais. Seus nomes registrados por Léry, que era amigo pessoal de todos eles: Pierre Bourdon, Jean de Bourdelle, Mathieu Verneuil, André Lafon e Jacques Le Balleur. Léry quase foi o sexto. Estava na pequena embarcação, pronto para retornar com eles, e desistiu no último instante. Os 5 enfrentaram dificuldades extremas para alcançar terra. Quando finalmente o fizeram, encontraram-se de novo com Villegagnon e foram presos a ferros. Durante as noites seguintes, Villegagnon fazia rondas pessoais pela prisão, verificando os grilhões, checando a porta do cárcere. Os 4, entretanto, oravam, cantavam salmos, se consolavam mutuamente. Foi nesse cárcere que vieram os artigos de acusação, a lista de perguntas doutrinárias que abre este episódio, sobre a Trindade, sobre os sacramentos, sobre o livre-arbítrio, sobre o casamento e os votos monásticos. 12 horas para responder por escrito. Jean de Bourdelle redigiu o texto com a colaboração de Verneuil, Bourdon e Lafon. 17 artigos. Uma exposição clara e bíblica da fé reformada. A ceia do Senhor como alimento espiritual recebido pela fé, não repetição carnal do sacrifício. O batismo como sinal e selo da purificação operada só pela morte de Cristo, sem exorcismos, sal ou óleo acrescentados por tradição humana. Cristo como único mediador entre Deus e os homens, sem necessidade de intercessão de santos. A rejeição dos votos monásticos como presunção humana, contrária ao ensino do apóstolo Paulo sobre o dom da continência. Eles sabiam exatamente o que essas respostas custariam, e escreveram mesmo assim. 3 semanas se passaram. Na manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro de 1558, Villegagnon desceu até a prisão, armado, acompanhado de um pajem. Mandou chamar de Bourdelle primeiro e exigiu que explicasse o 5º artigo da confissão, o que tratava da ceia. Diante da resposta, esbofeteou-o até sangrar. Conduzido à execução, de Bourdelle passou pela prisão dos outros e bradou que tivessem bom ânimo, pois em breve estariam livres daquela vida de aflição. Mathieu Verneuil foi chamado em seguida. Perguntou por que estava sendo executado e respondeu à própria pergunta. Observou que meses antes o próprio Villegagnon havia confessado publicamente os mesmos pontos doutrinários pelos quais agora os condenava à morte. Villegagnon ofereceu poupá-lo em troca de retratação, mas Verneuil recusou. André Lafon, ao contrário, deixou-se persuadir por auxiliares de Villegagnon que lhe sugeriram como poderia salvar a vida e foi poupado, o único alfaiate da colônia. O desfecho exato dos 3, as fontes registram de formas que se completam mais do que se contradizem. O relato publicado por Jean Crespin, ainda em 1558, fala em enforcamento e corpos lançados de um despenhadeiro. Um relato posterior, derivado da mesma tradição, descreve estrangulamento, seguido do lançamento dos corpos às águas da Bahia. Jean de Léry, testemunha ocular e amigo pessoal dos 4, escreveu em sua obra definitiva de 1578 que Villegagnon mandou afogá-los no próprio Forte Coligny. Os detalhes variam. O essencial não. Pierre Bourdon, Jean de Bourdelle e Mathieu Verneuil morreram naquela sexta-feira por não negarem sua fé. Jacques Le Balleur, o 5º homem, que não fazia parte dos 4 que assinaram a confissão, havia fugido para o sul, mas foi capturado anos depois e enforcado no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1567, no exato momento em que se lançavam os fundamentos da cidade. Léry, ao saber da notícia meses depois, em Paris, escreveu que entregou o relato da confissão de fé e do processo ao impressor Jean Crespin, para que fosse registrado no livro dos mártires daquele mesmo ano, e deixou um julgamento que não suavizou. Chamou Villegagnon de o Caim da América, o primeiro homem a derramar sangue de filhos de Deus naquela terra recém-descoberta. A Confissão de Fé da Guanabara não é apenas um documento histórico.
É a primeira exposição sistemática e bíblica da fé reformada já escrita nas Américas. Redigida não em segurança, mas em 12 horas, numa prisão, por homens que sabiam que cada frase os aproximava da morte. Jan Hus escreveu sob ameaça em Constança, um século antes. William Tyndale morreu por colocar a palavra de Deus em inglês comum. Agora, do outro lado do Atlântico, 4 huguenotes fizeram o mesmo. Escolheram a fidelidade à Escritura acima da própria vida. O fio que conecta Praga, Londres e a Baía de Guanabara não é coincidência. É o mesmo padrão, repetindo-se em continentes diferentes. Sempre que homens escolhem a palavra de Deus acima do próprio corpo. Villegagnon, que começou como protetor da colônia protestante, terminou como seu carrasco. Os portugueses destruiriam a colônia francesa poucos anos depois, mas a ilha onde tudo aconteceu ainda carrega o nome dele até hoje, no meio da Baía de Guanabara, à vista de quem passa pelo Rio de Janeiro. O sangue derramado ali, em 1558, é o primeiro sangue protestante derramado em solo americano. E não seria o último. Inscreva-se no canal, ative o sino e volte na semana que vem. O fio continua.